Era uma tarde comum, ou pelo menos assim parecia. O sol brilhava com força lá fora, e eu estava na garagem organizando caixas antigas que nunca havíamos aberto desde a mudança. Meu marido, Henrique, havia saído para uma reunião de trabalho e eu tinha decidido aproveitar o tempo para arrumar o espaço. Estava imersa em pilhas de papéis e ferramentas quando ouvi o som de passos pesados na entrada. Clarissa? A voz era grave, familiar. Olhei para trás e vi Raul, o melhor amigo de Henrique, parado à porta da garagem. Ele estava vestido de maneira simples, com uma camisa de algodão e calças jeans, mas sua presença preenchia o espaço. Aos 69 anos, Raul tinha uma postura imponente, uma confiança natural que sempre chamava a atenção. Oi, Raul, respondi sorrindo. O que o traz aqui hoje? Ele entrou, carregando uma caixa pequena em uma das mãos. Henrique mencionou que você estava organizando a da garagem. Pensei que talvez pudesse ajudar. Isso seria ótimo, disse, gesticulando para as pilhas de caixas. Mas aviso desde já que é um trabalho cansativo. Raul riu, um som caloroso que parecia ecoar pela garagem. Depois de tantos anos ajudando Henrique, acho que posso lidar com isso. Começamos a trabalhar juntos, reorganizando as caixas e separando o que seria descartado do que ainda tinha utilidade. Enquanto trabalhávamos, a conversa fluía naturalmente. Raul sempre foi um homem interessante, cheio de histórias sobre sua juventude, viagens e experiências que me deixavam fascinada. Havia algo em sua maneira de falar, uma calma, uma profundidade, que fazia com que cada palavra parecesse importante. Em um momento, enquanto levantava uma caixa pesada, senti um puxão leve nas costas. Ai, Zrenia! Exclamei, largando a caixa. Raul imediatamente veio ao meu lado, sua expressão preocupada. Você está bem? Perguntou, colocando uma mão firme em meu ombro. Sim, acho que só forcei demais, respondi, tentando esconder a dor que começava a irradiar. Você deveria descansar um pouco, disse ele, guiando-me até uma cadeira que estava encostada na parede. Deixe o resto comigo. Obrigada, Raul. Você é um anjo, murmurei, observando-o voltar ao trabalho. Ele parecia completamente à vontade, movendo-se com uma eficiência que contrastava com sua idade. Mesmo assim, havia algo mais em sua presença, algo que eu não conseguia definir. Talvez fosse o fato de ele estar ali, ajudando sem pedir nada em troca, ou talvez fosse a maneira como sua atenção parecia tão sincera. Enquanto eu o observava, um silêncio confortável se instalou. O som de caixas sendo movidas e ferramentas tilintando preenchia o espaço, mas minha mente estava longe. Eu me peguei pensando em Raul de uma maneira que nunca havia considerado antes. Havia algo reconfortante e, ao mesmo tempo, inquietante em sua proximidade. Clarissa, você está com a cabeça nas nuvens, ele disse de repente, quebrando o silêncio. Desculpe, respondi, rindo levemente. Acho que me perdi nos pensamentos. Ele se aproximou, limpando as mãos em um pano. Por que não me conta o que está te incomodando? Hesitei, mas havia algo em seu tom, em sua expressão, que me encorajava a falar. Acho que é só o peso de tudo. A casa, os compromissos. Às vezes sinto que estou carregando mais do que posso. Raul assentiu, seus olhos fixos nos meus. Você não precisa carregar tudo sozinha, Clarissa. Nunca precisa. Havia uma sinceridade em sua voz que me tocou profundamente. Antes que pudesse responder, ele colocou uma mão reconfortante sobre a minha. O gesto foi simples, mas cheio de significado, e eu senti uma onda de emoção que não esperava. Por um momento, tudo na garagem pareceu parar. O som de nossas respirações era a única coisa que preenchia o espaço, enquanto seus olhos, intensos e firmes, se mantinham fixos nos meus.
A mão dele sobre a minha era quente e o peso de seu gesto parecia carregar algo que ia além das palavras. Não era apenas uma tentativa de consolo, era mais profundo, mais honesto, e eu sentia que Raul sabia exatamente o impacto que estava causando. Raul, eu comecei, mas minha voz falhou. O que eu poderia dizer? Minha mente estava uma confusão de emoções. Admiração, gratidão e algo mais. Algo que parecia fora de lugar, mas que eu não podia ignorar. Está tudo bem, ele disse, sua voz tão suave que parecia um sussurro. Você não precisa dizer nada, Clarissa. Raul se afastou levemente, quebrando o contato. Era como se ele tivesse entendido minha confusão e decidido dar espaço. Voltou sua atenção para uma caixa próxima e começou a vasculhá-la, mas o ambiente entre nós havia mudado. Era como se uma tensão invisível houvesse se instalado, uma conexão que nenhum de nós reconhecia abertamente, mas que também não podíamos negar. Continuei sentada, observando-o em silêncio. Ele trabalhava com uma facilidade que parecia natural, movendo-se pelo espaço com uma confiança tranquila, e enquanto o fazia, percebi que estava prestando mais atenção nele do que deveria. A maneira como seus ombros se moviam sob a camisa, como suas mãos hábeis organizavam as ferramentas, tudo parecia carregar um significado que antes eu nunca havia notado. Você está me observando, Clarissa, ele disse de repente sem levantar o olhar da caixa. Eu corei, pego de surpresa. Não, não estou. Ele riu, um som baixo e profundo que fez algo dentro de mim estremecer. Não precisa se justificar. É natural reparar em alguém quando se está em um espaço tão pequeno. Mas eu confesso que, às vezes, me pergunto o que você está pensando. Minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia. Não estou pensando em nada, realmente, só distraída. Raul finalmente ergueu os olhos, e havia algo neles, uma espécie de calor contido, que me fez desviar o olhar. Seja honesta comigo, Clarissa. Alguma vez você já sentiu que precisava de algo mais, algo que talvez estivesse faltando? As palavras dele me atingiram como um golpe inesperado. O que exatamente ele estava perguntando? E por quê, apesar de soar tão inocente, aquilo parecia carregar uma carga emocional tão grande? Meus pensamentos estavam embaralhados e, por um momento, considerei me levantar e encerrar a conversa, mas algo me impediu. Talvez, admiti, minha voz baixa. Acho que todos já sentiram isso em algum momento. Ele assentiu, parecendo satisfeito com minha resposta. Não é errado sentir isso, sabe? Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos ouça, que entenda o que está no fundo de nossas mentes. Você sempre tem uma resposta para tudo, não é, Raul? Perguntei, tentando aligeirar o momento. Não para tudo, ele respondeu, sua expressão séria novamente. Mas para algumas coisas, eu gosto de pensar que sim. O silêncio se instalou mais uma vez, mas não era desconfortável. Era carregado de algo que não podia ser dito em voz alta, mas que estava presente entre nós. Finalmente, Raul levantou-se, afastando-se da caixa. Pronto, organizei o máximo que pude, disse ele virando-se para mim. Mas acho que está na hora de você descansar um pouco. Já fez o suficiente por hoje. Levantei-me, embora minhas pernas estivessem um pouco trêmulas. Você pode ter razão. Acho que merecemos um intervalo. Raul sorriu, aquele sorriso calmo e tranquilizador que parecia sempre estar em seu rosto. Venha, vamos tomar um café. Acho que precisamos disso. Ele pegou minha mão, sem aviso, e me guiou para fora da garagem. O gesto foi tão natural que quase parecia normal, mas havia algo em sua firmeza, em sua proximidade, que fez meu coração bater mais rápido. Caminhamos juntos até a cozinha, e enquanto ele preparava o café, não pude deixar de observá-lo novamente. Raul tinha uma maneira de fazer
até as tarefas mais simples parecerem importantes, como se cada momento merecesse ser saboreado. Quando o café ficou pronto, sentamo-nos à mesa e ele me serviu uma xícara antes de se sentar ao meu lado. Não na cadeira oposta, mas ao meu lado, próximo o suficiente para que nossos ombros quase se tocassem. Obrigado por me deixar ajudar hoje, ele disse, quebrando o silêncio. Passei muito tempo tentando ser útil para os outros, mas hoje ajudar você foi diferente. Diferente como? Perguntei, sentindo minha curiosidade despertar. Ele hesitou, olhando para a xícara em suas mãos. Diferente porque senti que, pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente precisava de mim. Não pelo que eu podia fazer, mas pelo que eu podia ser. As palavras dele ressoaram dentro de mim de uma maneira que eu não esperava. Você é muito mais importante do que pensa, Raul. Não só para Henrique, mas para mim também. Ele ergueu os olhos e a intensidade neles me fez sentir que eu havia dito algo que não podia ser retirado. Clarissa, ele começou, sua voz baixa e carregada de emoção. Se eu disser algo agora, preciso que saiba que vem do fundo do meu coração. Meu coração disparou e por um momento tudo o que consegui fazer foi assentir. Pode dizer, Raul. Ele se inclinou levemente para a frente, sua mão tocando a minha mais uma vez. Você é mais do que eu jamais esperei encontrar na vida. E embora eu saiba que isso pode parecer errado, eu não consigo ignorar o que sinto. As palavras de Raul pairaram no ar, carregadas de peso e significado. Eu não sabia o que dizer. Meu coração batia acelerado e minha mente girava em um turbilhão de pensamentos e emoções conflitantes. O que exatamente ele queria dizer? O que ele esperava que eu respondesse? E mais importante, por que uma parte de mim não queria rejeitar o que estava acontecendo? Raul, comecei, mas minha voz falhou. O calor da sua mão sobre a minha era um lembrete constante da proximidade entre nós, da barreira tênue que estávamos prestes a cruzar. Não precisa dizer nada agora, ele disse, sua voz tão baixa que mal era um sussurro. Eu só queria que você soubesse. Não espero nada, Clarissa. Só precisava ser honesto com você, porque isso está me consumindo. A sinceridade em sua voz fez algo dentro de mim se romper. Eu sabia que Raul não era do tipo que falava algo assim levianamente. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida, carregada de emoção e vulnerabilidade. Era impossível ignorar o impacto que isso tinha em mim. Raul, você é o melhor amigo do Henrique, eu disse, tentando organizar meus pensamentos. Isso é complicado. Você sabe disso, não sabe? Eu sei, ele respondeu, seus olhos fixos nos meus. Mas o que eu sinto por você, Clarissa, vai além da lógica. Eu nunca quis trair a confiança dele. Nunca quis colocar você nessa posição. Mas quanto mais tempo passo ao seu lado, mais difícil é ignorar o que está no meu coração. Senti um nó apertar em minha garganta. Havia algo em suas palavras, na maneira como ele me olhava, que parecia tão verdadeiro, tão genuíno. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que estávamos pisando em terreno perigoso. Isso é muita coisa para processar, admiti, desviando o olhar. Eu não esperava por isso, Raul. Eu nunca. Ele apertou levemente minha mão, me interrompendo. Eu entendo. E como eu disse, não espero nada. Mas eu não podia continuar guardando isso para mim. Você merece saber. O silêncio que se seguiu era quase palpável. O peso de suas palavras pairava entre nós, enquanto eu tentava encontrar alguma clareza em meio ao caos de emoções dentro de mim. Finalmente, respirei fundo e olhei para ele. Eu não sei o que fazer com isso, admiti, minha voz tremendo levemente. Você é uma pessoa incrível, Raul, e eu valorizo o que temos. Mas eu também não posso ignorar o quanto isso é complicado.
Ele assentiu lentamente, seu olhar ainda cheio de compreensão. Eu não espero que você saiba a resposta agora, mas se houver algo que eu possa fazer para tornar isso mais fácil para você, por favor, me diga. Eu preciso de tempo, disse, finalmente puxando minha mão de volta e me levantando. Isso é muito para processar, Raul. Eu não quero machucar ninguém, nem Henrique, nem você, nem a mim mesma. Tempo, ele repetiu, como se estivesse pesando por a palavra. Eu entendo, e prometo que não pressionarei você, Clarissa. Saí da cozinha com um nó no estômago, minhas emoções oscilando entre culpa, confusão e algo mais, algo que eu não queria nomear. Passei o resto da noite no quarto, tentando não pensar em Raul, mas era impossível. As palavras dele continuavam ecoando em minha mente, assim como a intensidade de seu olhar e o calor de sua mão. Na manhã seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Preparei um café da manhã como de costume, mantendo minha mente ocupada com tarefas mundanas. Mas quando Raul apareceu na cozinha, seu sorriso caloroso me desarmou completamente. Bom dia, ele disse, sua voz carregada de uma gentileza que parecia impossível depois da noite anterior. Eu espero que você tenha dormido bem. Sim, menti, tentando manter minha compostura. E você? Ele deu de ombros. Tive muito em que pensar, mas estou aqui para ajudar, se precisar. Passamos o dia organizando o restante da garagem. Raul manteve sua promessa de não pressionar, mas a tensão entre nós era quase tangível. Cada vez que nossas mãos se encontravam acidentalmente, cada vez que ele me olhava por mais de um segundo, sentia meu coração disparar. Naquele fim de tarde, quando terminamos o trabalho, Raul se aproximou com um sorriso cansado. Foi um dia produtivo. Acho que você merece descansar agora. Obrigada, Raul. Não sei o que faria sem sua ajuda, respondi, tentando ignorar o calor que subia pelo meu rosto. Eu sempre estarei aqui para você, Clarissa, ele disse, sua voz suave. Não importa o que aconteça. Havia algo em sua voz, na maneira como ele falou, que me fez sentir como se estivesse caindo, lenta e inevitavelmente. E por mais que eu tentasse resistir, sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo entre nós. Os dias que se seguiram foram um exercício constante de equilíbrio. Raul manteve sua distância, respeitando meu pedido por tempo, mas sua presença era inevitável. Ele aparecia na garagem para verificar como eu estava, sempre com um sorriso calmo e um olhar que parecia carregar todas as respostas que eu ainda buscava. E eu, por mais que tentasse evitar, me pegava pensando em nossas conversas, na maneira como ele parecia me enxergar de um jeito que ninguém mais via. Henrique, alheio a tudo, continuava imerso em seu trabalho. Ele confiava plenamente em Raul, e talvez fosse isso que tornava tudo tão confuso. Raul era o melhor amigo dele, uma figura quase paternal, e ainda assim, algo entre nós havia mudado de maneira irreversível. Numa tarde particularmente quente, Raul apareceu na garagem com 2 garrafas de água gelada. Achei que você pudesse estar precisando disso, disse ele, entregando-me uma com um sorriso. Obrigada, respondi, tentando manter minha voz neutra. Sentamo-nos juntos em um banco improvisado feito de caixas, bebendo em silêncio. O calor tornava o ambiente opressivo, mas a proximidade de Raul era ainda mais sufocante. Eu sentia cada movimento dele, cada respiração, como se estivéssemos ligados por uma corrente invisível. Clarissa, ele começou quebrando o silêncio. Não quero que você pense que estou aqui para complicar sua vida, mas preciso saber como você está se sentindo. Não sobre mim, mas sobre tudo isso. Eu olhei para ele, surpresa pela pergunta. Eu me sinto confusa. Sinto que estou sendo puxada em 2 direções ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, não quero magoar ninguém.
Ele assentiu, sua expressão cheia de compreensão. Eu entendo. E se isso ajuda, quero que saiba que minha intenção nunca foi causar problemas, mas eu acredito que sentimentos como os meus não aparecem por acaso. Eles estão aqui para nos mostrar algo. Algo como o quê? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Algo sobre o que realmente queremos, sobre o que está faltando, mesmo que não tenhamos percebido antes. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos meus. Mas eu não quero que você se sinta pressionada, Clarissa. Nunca quis isso. O calor em sua voz, a intensidade de suas palavras, mexia comigo de uma maneira que eu não conseguia controlar. E, no entanto, eu sabia que não podia simplesmente me render ao que estava sentindo. Havia muito em jogo. Raul, eu. Comecei, mas fui interrompida pelo som de algo caindo ao longe. Era Henrique, que tinha acabado de chegar em casa e estava descarregando-se do carro na entrada. O som dele, mexendo nas sacolas, trouxe uma onda de realidade que quebrou a bolha em que eu parecia estar. Raul se levantou rapidamente, sua expressão voltando ao normal. Eu acho que é hora de ir. Não quero que Henrique ache que estou atrapalhando. Eu assenti, mas havia uma sensação de vazio quando ele se afastou, saindo pela porta da garagem e acenando para Henrique no caminho. Por mais que eu tentasse, não conseguia ignorar a sensação de que algo importante havia sido deixado sem resposta. Naquela noite, deitada ao lado de Henrique na cama, eu mal conseguia dormir. As palavras de Raul continuavam ecoando em minha mente. Eles estão aqui para nos mostrar algo. O que exatamente eu deveria aprender com tudo isso? Que faltava algo no meu casamento? Que havia algo em Raul que despertava em mim uma parte que eu tinha esquecido? No dia seguinte, acordei com uma decisão. Eu precisava de respostas, precisava entender o que estava acontecendo dentro de mim. Liguei para Raul e pedi que nos encontrássemos na garagem. Ele chegou poucos minutos depois, como se estivesse esperando minha ligação. Você queria falar comigo? Perguntou ele, sua voz calma, mas carregada de expectativa. Sim, respondi, tentando organizar meus pensamentos. Eu não posso continuar assim, Raul. Preciso entender o que está acontecendo entre nós. Ele respirou fundo, dando um passo em minha direção. Eu sinto o mesmo, Clarissa, mas eu também não quero que você faça nada que vá contra o que você acredita ser certo. É isso que torna tudo tão complicado, admiti, minha voz tremendo levemente. Eu sinto algo por você, Raul, mas também me sinto culpada por sentir isso. Ele se aproximou, até que estivesse a poucos centímetros de mim. A culpa é uma coisa pesada, Clarissa, mas eu acredito que o que sentimos, quando é verdadeiro, tem o poder de nos libertar. Houve um momento de silêncio, um momento em que tudo parecia se resumir àquela escolha. Eu poderia me afastar, voltar para o conforto da minha vida com Henrique, ou poderia dar um passo em direção ao desconhecido, a algo que me assustava, mas que também me atraía de uma maneira irresistível. Antes que pudesse tomar uma decisão, Raul estendeu a mão, tocando meu rosto com uma delicadeza que parecia carregar o peso de tudo o que ele sentia. Se isso for um erro, Clarissa, é um que estou disposto a cometer. O toque de Raul em meu rosto parecia congelar o tempo. Sua mão era firme, mas carinhosa, como se estivesse pedindo permissão, como se quisesse que eu entendesse a profundidade de seus sentimentos antes de dar qualquer passo. Meu coração batia tão rápido que parecia ecoar na garagem, e pela primeira vez em muito tempo eu me senti completamente viva. Raul, murmurei, minha voz carregada de emoções conflitantes. Havia tanto que eu queria dizer, mas as palavras pareciam escapar, como se o momento fosse maior do que qualquer explicação. Você não precisa dizer nada, ele respondeu, seu tom mais suave do que nunca. Mas quero que saiba que estou aqui.
Não importa o que aconteça, estarei aqui por você. Seus olhos encontraram os meus, e o silêncio que se seguiu foi cheio de significado, como se ambos estivéssemos entendendo algo que palavras nunca poderiam expressar. E naquele instante, percebi que havia chegado ao ponto sem retorno. A linha havia sido cruzada, não fisicamente, mas emocionalmente. Raul não era apenas um amigo do meu marido. Ele era alguém que me via de uma maneira que eu não sabia ser possível. Alguém que fazia com que eu me lembrasse de partes de mim que haviam sido deixadas de lado. Eu recuei ligeiramente, tentando reunir meus pensamentos. Raul, isso é muito para mim. Eu preciso de tempo. Tempo para entender o que tudo isso significa. Para mim, para você, para Henrique. Ele assentiu, sua expressão cheia de compreensão. Eu entendo e te darei todo o tempo que precisar, mas quero que saiba que, independentemente de onde isso nos leve, você sempre terá um lugar especial no meu coração. As palavras dele me atingiram com uma força inesperada. Havia uma honestidade nelas que era ao mesmo tempo reconfortante e assustadora. Eu sabia que não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo entre nós, mas também sabia que não podia agir impulsivamente. Havia muito em jogo. Obrigada, Raul, respondi finalmente, minha voz quase um sussurro. Eu só preciso de espaço para respirar, para pensar. Ele deu um passo para trás, respeitando meu pedido, mas seus olhos nunca deixaram os meus. Sempre estarei aqui, Clarissa. Quando estiver pronta, você saberá onde me encontrar. Com isso, ele se virou e saiu da garagem, deixando-me sozinha com meus pensamentos. O ar parecia mais pesado, como se o espaço tivesse sido preenchido por tudo o que não foi dito. Eu fiquei ali, parada, tentando processar o turbilhão de emoções que Raul havia despertado em mim. Nos dias seguintes, tentei voltar à normalidade, mas era impossível. Cada gesto de Raul, cada palavra, ecoava em minha mente. Henrique, sem saber de nada, continuava sua rotina como se nada tivesse mudado. Mas, para mim, tudo havia mudado. Foi numa noite silenciosa, enquanto eu olhava para o teto do quarto, que percebi algo importante. Não era apenas sobre Raul, era sobre mim, sobre o que eu queria, sobre quem eu era. Raul havia despertado algo em mim, mas a decisão final precisava vir de mim mesma. Na manhã seguinte, tomei coragem e liguei para ele. Raul, podemos conversar? Ele chegou à garagem poucos minutos depois, sua expressão cheia de expectativa e preocupação. Claro, Clarissa, estou aqui. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Eu preciso ser honesta com você, Raul. O que temos é real. Não posso negar isso, mas também sei que preciso ser fiel a quem eu sou e às minhas responsabilidades. Ele assentiu, seu olhar fixo no meu. Eu nunca quis que você se sentisse dividida, Clarissa. Só queria que você soubesse como me sinto. E se isso significar deixar você ir, farei isso. Porque o que importa, acima de tudo, é a sua felicidade. As palavras dele me trouxeram uma onda de alívio e tristeza. Havia algo tão bonito em sua capacidade de me amar sem esperar nada em troca, mas eu sabia que precisava escolher o caminho que me permitiria viver em paz comigo mesma. Raul, você é uma pessoa incrível e sempre terá um lugar especial no meu coração, mas neste momento preciso focar no que já construí, no que é importante para mim. Ele sorriu, embora seus olhos revelassem uma tristeza que partiu meu coração. Entendo, Clarissa, e respeito sua decisão. Só quero que saiba que estarei aqui, sempre como amigo ou o que você precisar. Nos despedimos com um abraço, um gesto cheio de emoções que não precisavam ser ditas. E enquanto ele se afastava, soube que aquele capítulo da minha vida havia chegado ao fim, mas que, de alguma forma,
ele havia deixado uma marca que nunca seria apagada. Raul havia me mostrado algo importante sobre mim, sobre o que eu buscava, sobre o que significava ser verdadeiramente vista. E embora nosso caminho juntos tivesse sido breve, eu sabia que ele havia mudado minha vida para sempre.